entrar no tema principal, que hoje é a construção modular, eu queria entender e queria que vocês explicassem também um pouquinho melhor sobre essa iniciativa, né? Tanto do podcast quanto da ideia de trazermos esses assuntos aqui através dessa parceria INEA, CREA e engenheiros. Explica para a gente como que funciona, Tiago, essa relação. Então, o INEA é uma associação de engenheiros. O CREA é uma autarquia federal cuja a função é fiscalizar o exercício profissional. E toda administração pública, né? Clinge ADM, administrador, conhece bem isso. A administração pública ela faz aquilo que a lei determina que ela faça. E não é função do CREA fazer podcast, esse tipo de coisa. E a valorização profissional ela deve passar por essas associações. Então, o CREA abriu um edital, chamou as associações para dizer, olha, o que vocês querem promover? Parte do recurso das ARTs que o engenheiro paga, das anuidades e tudo mais, vira um valor para poder a associação buscar e fomentar isso que nós estamos fazendo aqui. Então, está acontecendo, nossa associação se associou com várias outras e cada uma está fazendo em si um podcast também, em cada região. E aí a gente, por ser em Caratinga, por conhecer Caratinga, por querer desenvolver a cidade do ponto de vista de engenharia. Achei também interessante a gente fazer essa iniciativa. Inclusive você, Fernando, como não é engenheira, é interessantíssimo ter esse ponto de vista aqui. Um olhar leigo. Para a gente poder desenvolver e desmistificar com as pessoas o que é engenharia e como é que a engenharia pode ajudar no desenvolvimento regional. Exatamente, porque na verdade, do lado de cada mesa, né, falando assim, quem são os engenheiros, as empresas de engenharia, existem muitas dúvidas e muitas coisas que precisam ser desmistificadas, né, Tiago? Eu acredito que no dia a dia do CREA e do INEA, muitas dúvidas leigas aparecem lá, né? Com certeza. As pessoas, às vezes, acham que o CREA tem uma função e sendo que é outra coisa, né? Exatamente. E muitas pessoas ficam, inclusive, revoltadas quando são fiscalizadas pelo CREA, né? Sabe uma coisa que o pessoal acredita muito, assim? Que o fiscal do CREA vai ver se a obra está sendo bem feita. Sim. Não é essa a função do CREA. A função do CREA é ver se tem um profissional habilitado e que ele tem atribuições para fazer aquilo que ele está fazendo. Então, esse é um mito que a gente sempre tenta fazer. Outro mito que acontece é o pessoal achar assim, o fiscal do CREA tem que embargar a obra. Sim. Não, o fiscal do CREA não tem o poder de embargar a obra. Ele vai, agora a prefeitura tem. Então, assim, às vezes umas parcerias com a prefeitura, a gente fala, a obra sim está desse jeito, vocês vão lá e olham. Entendi. Eu queria só saber essa questão das multas, assim. O CREA tem poder de multa, tem poder de multar e tudo, é isso aí. Se existe uma fiscalização, com certeza deve ter uma penalidade. Jogo, né? Tem uma sanção e não só, fiscalização, fiscaliza o exercício profissional. Sim. Então, assim, o leigo que está executando uma obra ou um serviço de engenharia, leigo não pode. Como se fosse um médico, né, abrir um consultório. a profissão indevidamente. Como se a pessoa não fosse médico e estivesse fazendo cirurgia. Não pode, né? Então, existe sanção. Então, são penalidades com multas e pode virar ato administrativo aí com... Como é que chama quando você vai para... Dívida ativa, vai para dívida ativa, então protesto e tudo mais. Porém, nesse campo de penalidade e sanção financeira, entendeu? Mas, cara, olha só, o entrevistado não sou eu, o entrevistado é você. Nós temos que levantar essa bola aqui, porque é muito interessante. Só para a gente poder trazer, esclarecer um pouquinho a ideia, né, de como que funciona essa relação e também o motivo de estarmos aqui trazendo esses assuntos, porque o importante é lembrarmos que é um podcast que não será assistido apenas por engenheiros, mas é um conteúdo que ele está indo para o público em geral. E uma das coisas que eu aprendi com o passar do tempo, né, tendo empresas e tendo... A gente fala muito assim, mas tem que mudar a lei. Eu tenho que mudar a lei da engenharia, a lei da construção civil, a lei dos loteamentos. Como que você, profissional, faz para mudar essa lei? Nós precisamos dos conselhos. Precisamos de sindicatos, precisamos de associações. Eu não consigo ir lá no Senado, bater na porta, lá no Congresso, muda essa lei. Não, então eu tenho que usar o CREA, eu tenho que usar nos parques aquáticos, por exemplo, tem a ADIBRA, tem o Sindepat, que são as pessoas, os órgãos que criam as leis, chama todo mundo para a mesa, debate, pega e vai lá em Brasília, bota debaixo do aí sim, eles têm representatividade para mudar essa regra do jogo. A gente não tem, então muitas pessoas não entendem isso, né, cara, que o CREA tem essa função. Cara, a política, a política eu não estou falando aqui do ideológico, partidário, nada disso. Nós estamos falando assim, a política, a convivência com as pessoas, a política é feita de um jogo de tensão.
Então, quanto mais a gente consegue tensionar para um lado ou tensionar para o outro, é o que a sociedade vai seguir e o que as leis vão determinar. Então, assim, eu tenho costume de analisar, por exemplo, quando tem eleição para deputado, você pega a Polícia Militar, por exemplo, que é uma corporação, né, todo mundo muito unido, todo mundo muito... Eu acho bonito isso. Sim. Eles fazem 3, 4 deputados estadual, dentro do estado de Minas Gerais faz 3, 4 deputados federal, e de engenharia a gente não consegue fazer um, cara. A gente não consegue fazer um. Realmente, aí esse é o nosso papel, assim, não independente de partido, Sim, tá? sim. Não estou falando... Nós temos que, nesse tempo de polarização, nós temos que tomar esse tipo de cuidado. Mas a gente precisa tensionar, essa tensão precisa ser feita. Inclusive, o podcast é interessante para isso, para a gente poder explicar para as pessoas onde que a engenharia pode encontrar elas, onde que a engenharia pode trazer, o que a engenharia faz pela vida delas, que as pessoas às vezes não percebem, né? Temos engenharia em tudo, desde a mesa ao microfone, temos engenharia em tudo. Então, assim, é interessante. E, assim, né, fui até indelicado. Fala, entrevistado é você, me perdoa. Não é essa a intenção. Inclusive, estou aqui para isso, né? Tem 7 anos que eu estou como inspetor do CREA aqui